Senhor, amém, irmãos? Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que depois do Neil, o que a gente fala, né, pastor? Eu até botei no post assim, eu vou num congresso muito legal de família que o Neil vai falar. Botei no meu... E não falei o dia que eu ia vir, né? Porque aí o povo vem no dia errado, aí de repente vê o Ruivinho aqui. Mas é bênção sempre estar aqui, pastor Tadeu, Davi, Timóteo, novo Papito, né? Papito, Papito. Revi o Doug também, meu grande amigo também. Todos vocês, né? Eu venho com um abraço da minha família, Michele, Davizinho e do Pitoco. Quem conhece o Pitoco? 2, 3, 4. Eu fui num congresso de jovens aqui, cheguei com uma surpresa. Levei meu cachorrinho, o Pitoco, e ele se amarrou na galera. Então ele mandou lembranças para vocês também, tá bom? Foi uma benção, né? Ele é quietinho, não é? Incomodou nada, eu pregava, ele ficava lá sentadinho assim, ó. Lá em casa eu treino as pregações com ele. Eu vou pregando, ele aceita tudo, irmãos. Tem uns irmãos rebeldes, eu não entendo por quê. Lá em casa meu cachorrinho aceita tudo que eu prego. Ele fica assim, quietinho assim, se amarra, se amarra. Quando eu faço o apelo, peço a patinha dele, ele manda a patinha. Amém? Mas muito feliz de estar aqui com vocês. E eu confesso que uma das minhas preocupações era... Porque eu tenho uma combinação, assim, quando eu venho aqui, no Recarga já venho algumas vezes. Por que surgiu essa história? Vou explicar para vocês. Porque eu sou muito convidado para congresso de jovens. E às vezes, por exemplo, amanhã é um dia. Eu vou pregar para a juventude de... Primeira Igreja Batista em Vila Margarida, em Itaguaí, num congresso de jovens, que é uma chácara, aquelas chácaras que tem ali em Itaguaí, né? Eu tenho que estar lá 9 da manhã. Aí você chega cedão num lugar desse, aí tu começa a falar, daqui a pouco tem um monte dormindo. E aqui você tem um panorama assim, você fica olhando, né, pastor? Às vezes está pregando assim, aí está o cara assim, dizem que está em espírito de oração, mas você sabe que ele está dormindo. Entendeu? E irmãos, aí eu não estou falando isso só com os mais velhos, não. Eu estou falando dos mais jovens, porque essa questão de juventude é uma coisa que está aqui, né? Fala a verdade. Por quê? Eu estou com pinta de quanto? Pinta de 20 e pouco, 30 e pouco no máximo, não é? Essa semana eu fui no aniversário, estava conversando com a menina, eu falei assim, não, eu conheço seu pai. Conheci seu pai na década de 90. Ela falou assim, eu não era nem nascida. Então eu já estou de conversar com gente sobre assuntos que a pessoa não tinha nem nascido. Mas a idade está aqui, né? Porque eu estou com 47, vou fazer 48. Não, você tem que fazer assim. 40. Aí eu fiquei com a preocupação assim. Eu não vou falar sobre esse assunto, mas não, eu vou falar. Então, para os caras não dormirem, o que eu estabeleci? Isso uma vez que eu estava no lugar, eu pensei rápido, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para o pessoal despertar. De vez em quando eu estou pregando, eu uso uma gíria forçosamente. É uma gíria que jovem gosta. Eu uso ela forçada. Que eu falo assim, tá ligado? Ó, viu? Tem gente que veio no Recarga. Tá vendo? Então é o seguinte, quando eu sentir que o negócio está meio assim devagar, que você já está se perdendo, o espírito já está assim, ó, indo embora, e o sono está chegando, tem gente que só ora no final da noite, vai dormir cansado pra caramba, trabalhou a beça e bota a Bíblia na cabeceira, começa a orar. Ele não passa nem 30 segundos na oração, né? Porque o sono vem mais forte que o Espírito Santo. Aí o sono... Então na pregação, eu vou falar assim, tá ligado? Tu vê que tem alguns mais lentos, né? O pessoal que demora para engrenar. Todo mundo bate junto, cara, né? É aquele que atravessa o samba, entendeu? E tem uns ansiosos também, né? Que o cara já, né? Então, a gente tem que ser no mesmo compasso, porque o mesmo compasso é que, tá ligado? Melhorou, tá bom? Então, tá estabelecido, para a gente ficar prestando atenção. Fiquei muito feliz com o convite do Geraldo em estar aqui com vocês. Muito, muito, porque família, para mim, hoje, tem sido assim... o assunto em voga das minhas ministrações, dos meus estudos, apesar de ter 12 anos de televisão, trabalhando com jovens, com música, são assuntos muito relevantes para mim, que eu conheço bastante,
Mas família para mim tem sido algo assim muito intenso. E eu tenho muita vivência assim de vida de igreja mesmo. Eu sou quarta geração de evangélicos na minha casa. Eu sou quarta geração de batistas assim. Não me considero mais um batista hoje, sou cidadão do reino. Amém? Aqui tem cidadãos do reino. Amém. E batistas, amém? E uma vez embaixador. Tá vendo aí? E o meu bisavô, ele é da primeira geração de convertidos no Brasil. E ele é um dos fundadores do Seminário Batista do Sul. Meu avô foi diretor do Colégio Batista. Minha mãe foi professora do Colégio Batista nos anos 60. Então, assim, minha família, eu tenho toda uma criação de vida de igreja. A minha infância foi nos corredores da igreja. Então, é algo que eu conheço bem, o que é uma família e instruções acerca da criação de filhos e entendimento de pais e mães em relação à família. É um assunto latente na minha vida hoje, de entender toda essa experiência, toda essa carga, né, de experiência que o Senhor foi me acrescentando, né? O meu pai, ele não era convertido. A minha herança é através da minha mãe, o pai da minha mãe, o pai do meu avô materno e assim sucessivamente. Mas o meu pai, ele se converteu no final da vida, no leito de morte, assim, no último dia em que ele viveu. E ao final eu vou até contar uma experiência que tem muito a ver com isso, né? Mas a minha criação, ela foi uma criação muito difícil, porque meu pai, ele tinha 59 anos. Então, quando se fala assim de conflito de gerações, caramba, eu me sinto muito à vontade. E eu creio, eu vou falar sobre isso, isso é a essência do que eu vou trabalhar e ministrar, assim, refletir com os irmãos nessa noite. Eu creio muito nessa coisa da autoridade através da vida. A autoridade não vem dos cargos, a autoridade não vem, muitas vezes, até da própria experiência no sentido de idade cronológico. A autoridade, ela vem da vida testemunhal que a gente vivencia. E Jesus é um exemplo muito, muito grande nesse aspecto, e é disso que eu vou falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, lá no verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, a partir do 24. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Eu destaco o versículo 29, preste muita atenção, se você tiver uma caneta, você sublinha esse verso. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu queria orar agora por essa palavra para as nossas vidas, mas queria trazer realmente também um clamor pela nossa nação. Eu peço que você decline seu coração sobre a nossa nação, porque eu conversava com o pastor Tadeu ali momentos antes aqui do culto, com o pastor Geraldo também, e nós falávamos do momento que a nossa nação está vivendo, e eu creio, sou daqueles que creem, que tudo tem, claro, reflexo político. Quando eu falo político, irmão, não é político partidário, eu não estou aqui de direita, de esquerda, não é isso, mas a igreja precisa ter consciência política no sentido das autoridades que nos dirigem e do momento que a gente está vivendo.
E a gente, como igreja, existem grandes exemplos de grandes líderes internacionais que mudaram a história da vida cristã no mundo, como Martin Luther King, John Wesley, entre outros, que tinham consciência política dos acontecimentos de uma nação. Então não é uma questão de A, de partido B, de fulano, de beltrano, mas a consciência política é algo que tem conotação espiritual na nossa casa, na criação dos nossos filhos, na maneira da gente entender a vida e a vida cristã na sociedade. Então eu gostaria agora de orar pela palavra, mas também colocar nessa oração, eu juntamente com a igreja, gostaria que você declinasse teu coração pela nossa nação, pelo momento que a gente está vivendo da greve dos caminhoneiros e todo o momento político que a gente vive, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu coloco em tuas mãos a nação brasileira, Senhor. Coloco o momento em que estamos vivendo, as pessoas que dirigem esse país, as pessoas que estão numa movimentação de manifestação, que tu agora com teu Santo Espírito traga a luz daquilo que tu queres a nós como povo cristão nesta terra, Senhor. Que tu faça da tua igreja relevante nesta sociedade, faça de nós pessoas que tenhamos discernimento, a termos posicionamento segundo o teu reino, corações declinados ao teu reino, na consciência de entender as circunstâncias e ver o teu poder sobre esta nação. Levanta-nos, Senhor, como arautos, levanta-nos, Senhor, como profetas, nos dá o discernimento da tua palavra, a compreender este momento. Te peço também, em nome de Jesus, traga à luz do teu texto, Senhor, através do teu Espírito, aquilo que tu queres acrescentar em nossas vidas. Nos colocamos diante de ti, como ouvintes da tua voz, exclusivamente da tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gosto muito desse texto, e fala do versículo 29, que talvez ele é um versículo que passa desapercebido. Nós estamos aqui no capítulo 7 do livro de Mateus, e o livro de Mateus você tem os capítulos 5, 6 e o 7, que é talvez a síntese do Novo Testamento. Alguns teólogos, alguns filósofos falam muito bem a respeito dessa magnitude, dessa maneira de Jesus ministrar a palavra, que é o Sermão do Monte. O início de Jesus, do seu ministério, ele tem o Sermão do Monte como uma plataforma de governo do reino, como uma plataforma de princípios e valores que ele coloca em xeque toda a lei, a forma antiga de Deus conduzir o teu povo para a nova aliança de sabedoria profunda, da manifestação repleta do reino de Deus através da sua vida e da maneira que ele discursa. Ali ele traz alguns valores e princípios e fundamentações acerca da palavra que tem grandiosas sabedorias, de uma sabedoria profunda, irmãos. Você começa, por exemplo, com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Tamanha profundidade de você olhar, os pobres de espírito herdarão o reino. Você lê, por exemplo, você vê uma literatura como um autor como Brennan Manning, no Evangelho Maltrapilho, e ele vai nos trazer a reflexão de que Jesus traz ali, de que muitas vezes os humildes, aqueles que têm espaço para o Senhor adentrar, eles estão muito à frente daqueles que são soberbos, de que acham que têm o poder, de que o reino de Deus é muitas vezes, como Jesus explicava, uma vez questionado pela mãe de 2 discípulos, que queria um lado à direita de Jesus, ele falou assim, no meu reino quem serve é que é primeiro. Então Jesus começa a trazer no Sermão do Monte a síntese maravilhosa do reino de Deus implantado na terra. Pois ele, o capítulo 5, a narrativa do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7, é o Sermão do Monte. Ele termina o Sermão do Monte, irmãos. Ele começa o verso 24. Portanto, prestem muita atenção nisso, irmãos. Portanto, aqueles que ouvirem essas palavras, que palavras, irmão? Todo o Sermão do Monte, tudo que ele falou, tudo que ele ministrou, tudo aquilo que ele falou. Portanto, se você praticar essas coisas, você, como uma pessoa sensata, edifica a sua casa na rocha. E quando eu falo de edificação da sua casa, eu estou falando de família. Quando eu falo de edificação da casa, eu falo dessa célula maravilhosa que a igreja adora falar a respeito, mas que muitas vezes, irmãos, eu fico ouvindo alguns discursos e, sinceramente, parece só discurso. E o que Jesus está valorizando
o texto é muito claro, viu que mais do que o discurso, o importante na compreensão da profundidade do discurso é a prática daquilo que muitas vezes você já sabe. E ele completa o raciocínio. Aquele que não pratica, quer dizer, aquele que muitas vezes tem o bom discurso, conhece a palavra, vive na igreja, tem muita experiência, tem uma boa falácia, uma boa argumentação, mas que não as pratica, ele edifica a sua casa na areia. Quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem a ventania, a casa cai. E ele acrescenta, e grande é a derrota, grande. Então, irmãos, Jesus, ele implementa esse texto valorizando a prática. A prática. Muitas vezes a gente se esquece que a palavra de Deus é fundamental em nossas vidas, mas ela é a narrativa de uma prática. Eu me lembro quando eu estava na universidade, na verdade numa pós que eu fiz, eu me lembro um aluno perguntar a um professor que era formado por Harvard, ele falou assim: professor, mas isso que o senhor ensina aí não funciona na vida do mundo corporativo das empresas. Ele falou assim: mas isso é o que está estabelecido como teoria. Aí o aluno, meu colega de turma, falou assim: professor, mas a teoria, ela é baseada na observação da prática. Tá certo, o professor ficou sem resposta. Irmãos, nada do que a gente fale, nada do que a gente ministre, nada daquilo que a gente conheça, tem valor, se a gente não pratica aquilo que a gente fala. A prática fundamenta aquilo que a gente faz. A prática traz exatamente o que Jesus tenta explicar nesse texto, a essência daquilo que estamos falando, tentando viver através da narrativa e daquilo que proclamamos. A proclamação do reino e a vivência de família, irmãos, o mais importante é a vida prática que você leva. Ao final do texto, no versículo 29, Jesus fala assim, o texto diz assim: porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Sabe o que significa? Significa que os mestres da lei muitas vezes falavam coisas parecidas com a que Jesus ministrava. O impacto da palavra de Jesus, a autoridade, tem um livro do mundo corporativo escrito por um cristão também, que fala muito sobre isso, que é, Jesus, aquele de liderança servidora, o monge e o executivo. O Monge e o Executivo é um livro excelente do mundo corporativo, um best-seller, escrito por um cristão, que fala exatamente de uma liderança servidora, que a autoridade vem da prática, e não daquilo que é a hierarquia corporativa e hierarquia no mundo da sociedade. Inclusive no livro é muito legal, tem a experiência de um militar, que no mundo militar o que vale é a autoridade segundo o escalão, e ele prova para o militar, na vivência, que até no mundo militar, o que vale na liderança é a prática daquilo que você quer estabelecer como ordem, como estabelecimento de proclamação, seja de qual assunto seja. O testemunho. E o que Jesus fundamenta através desse texto, que as próprias pessoas que o ouviam, a diferença que ele fazia, era o fato dele ter vivido aquilo que ele pregava. Só que tem um detalhe muito importante, e aí eu começo a ministrar acerca da compreensão do conflito das gerações e do estabelecimento da casa na rocha de família, de que esse é o início do ministério de Jesus. O início do livro de Mateus, o começo do ministério de Jesus, está sendo estabelecido a forma de Jesus conduzir a plataforma daqueles 3 anos que foram fundamentais para a explanação do Evangelho até chegar em nossas vidas. Mas vale um detalhe muito importante do qual eu queria refletir com os irmãos, que é o fato de Jesus ter vivido 30 anos calado. Esses 30 anos, que poucos relatos existem acerca desses 30 anos, Jesus na verdade falou 10% daquilo que ele viveu. Na verdade, a autoridade de Jesus não vem só da narrativa dos 3 anos do seu ministério. O seu ministério começa a ser estabelecido na família que ele foi criado.
A família da qual ele foi criado e aqueles 30 anos que ele viveu naquela casa, naquela marcenaria, dizem muito a respeito do ministério e da vida de Jesus. E quando não há relatos acerca do que Jesus possivelmente possa ter falado ou vivido ou ministrado, me traz a alusão de uma metáfora muito importante. Sabe que vida que Jesus viveu nesses 30 anos? Uma vida simples, como um filho que obedecia a seus pais. Só que com uma diferença tremenda, né? A diferença de ser um ser que era o próprio Deus encarnado. Irmãos, isso é muito profundo. O próprio Deus encarnado com uma boa nova, uma novidade, uma informação que ia mudar a história da humanidade, que ia trazer o novo sacerdócio à vida humana através da nova aliança, que ia trazer relacionamento, resgate do relacionamento do homem com o Pai, e ele fica 30 anos calado. Tem gente às vezes que dentro de casa não consegue ficar um dia calado. Às vezes eu falo para minha esposa: amor, será que você podia ficar calado? Às vezes ela fala assim: você está muito calado. Às vezes é melhor calado do que falar. Às vezes o estabelecimento do lar tem muita fala e pouca prática. Tem muito discurso. Irmãos, a maioria das conversas que eu tenho de aconselhamento são de famílias destruídas. Não é possível de que, como igreja, a gente não tenha uma autocrítica, uma reflexão de algumas coisas que nós precisamos entender desse estabelecimento prático. Às vezes tem gente, irmãos, com todo respeito, eu não estou fazendo crítica a ninguém aqui, é no sentido genérico, para que o Espírito fale ao seu coração. Tem gente que tem a maior disponibilidade de estar na igreja, de varrer a igreja, de trabalhar, de fazer, mas é incapaz de varrer a casa. Tem filho, às vezes, que está a fim de fazer um montão de coisa na igreja, tem disposição de ir no ensaio, tem disposição de cumprir uma série de compromissos, mas não tem o mínimo de compromisso dentro de casa, de fazer com que aquelas obrigações domésticas, ele tenha uma parte que ele cumpra com a obrigação dele dentro de casa. Tem gente que tem um discurso muito lindo, irmãos. Tem marido que chega aqui, que pega o microfone, que vai falar, que vai aconselhar, mas chega de casa, se você conversar com a esposa dele, como eu fiz há 2 semanas atrás, quando eu fui conversar com a esposa de um cara, eu falei assim: não é possível, deve ser outro cara. Não é possível. Mas que discurso lindo que ele tem. Mas que pregação maravilhosa. Irmão, algo que incomoda no ministério de Jesus é a hipocrisia. Uma coisa que Jesus não suporta é mentira e hipocrisia. Uma coisa que Jesus não tem paciência. Você pode reparar, quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, uma autoridade na lei, um mestre entre os judeus, você repara que ele não tem paciência de explicar para Nicodemos as coisas acerca do reino. Por quê? Porque Jesus não gosta de hipócrita. Essa palavra tem muito a ver com essa coisa dos personagens que a gente vive nessa vida, dos fantoches, muitas vezes, que a gente carrega por anos, irmãos. E olha, irmãos, quando eu falo isso, quem está falando aqui não é um super-homem, é alguém que já falhou, é alguém que já errou, é alguém que já foi derrotado. Porque família também tem isso, irmãos. Família, muitas vezes, a gente erra na dose. Eu conversava com o pastor Geraldo ali, e a gente falava disso, do discernimento, de compreender a relação com os mais jovens, a relação com os mais velhos, e entender a dose. Eu já falhei, mas o grande princípio acerca do reino, irmãos, e eu tenho visto isso também. Semana passada eu dava uma aula na escola dominical, e eu testemunhava para uma senhora, um dos maiores testemunhos da minha vida como pastor, irmãos. Olha, irmãos, eu tenho, como o Neil falava ontem, né, o pastor Geraldo comentou comigo, eu tenho história para contar. O que eu tenho é história para contar. Um dos maiores testemunhos que eu tenho na minha vida é estar num grupo pequeno, e a gente tinha uma coisa mística, assim, entenda bem, não com preconceito, a gente ia orar por algumas pessoas ao final do grupo doméstico,
célula, como você queira falar. É que esses termos do nosso meio tem até medo de mencionar, tanta coisa que... Grupo doméstico, reunião em casa. E a gente estava ali estudando e no final a gente foi orar. E a gente tinha uma prática, era assim, quem quiser oração, todos nós vamos orar pela pessoa. Senta nessa cadeira, a gente botava uma cadeira no meio e a gente orava pela pessoa. Só isso. Eu estava pregando sobre perdão. E às vezes o pastor, às vezes a gente está preparando um negócio, a gente pensa numa pessoa, né? Eu estava pensando numa família, eu falei, tudo que eu queria é que aquela esposa, aquele cara ouvisse essa pregação e caísse a ficha para eles. A gente tem esse pecado. A gente fica estudando e falando, como é que eu vou argumentar para tocar aquele cara, meu irmão? Porque eu sei o que ele está vivendo, mas o Espírito tem que tocar, mas você fica mencionando, só falta você falar assim, para você, né, meu irmão? E eu estava ali naquela direção, porque o perdão, ele tira a mácula, ele tira o peso, ele tira aquilo que você está sofrendo, mas porque o perdão e não sei o quê. E o casal ali nada. Terminei. Vamos orar, irmãos. Alguém que tenha algum sentido na vida, que quer se arrepender, trazer o perdão para a sua vida, a gente vai orar. Não precisa dizer o que é. A gente vai orar por isso. Eu creio no perdão. O perdão, irmãos, na vida familiar é algo preciosíssimo. Entre pais, filhos, pais, irmãos. Tem gente, eu convivi com uma família que carregava a mácula de algo não perdoado por 50 anos, na segunda geração não perdoava um irmão. Você sabe que quando uma família é mencionada aquela pessoa, todo mundo fala, nem cita esse nome, porque o cara fez uma coisa, uma atitude. E aí eu ministrava, a pessoa orava, outra orava, aí veio uma senhora, a senhora, era a terceira vez que ela foi na reunião, o nome dela é Ana, lá na freguesia, Jacarepaguá. Aí a irmã Ana foi, sentou, eu queria oração, pastor. Vê se eu entendi, pastor. Eu falava isso na escola dominical, porque a senhora me fez essa pergunta. Vê se eu entendi, pastor. A minha filha, ela me fez um mal. Eu tenho que ter o coração para perdoar ela? Falei, é isso aí. Não. Eu vou perguntar de novo, pastor. Não fui eu que fiz o mal a ela. Ela que me fez o mal. Sou eu que tenho que de repente ir até a ela e falar que eu tenho um coração perdoador a ela? Eu falei, é isso mesmo, é tudo ao contrário. No reino é tudo invertido. Você imagina para um contador como eu, que lê na palavra que quanto o cara é mais doador, mais ele recebe do Senhor. Na contabilidade você só tem quando você retém. É isso que as pessoas não entendem no reino. O reino é o contrário mesmo. O reino não tem lei da oferta e da procura do sistema capitalista, que quando o cara vê uma batata a 400 conto, ele não quer ganhar 12 reais no quilo da batata. Se ele é reino de Deus, ele tem que ter um mínimo de senso, de falar, o meu custo disso aqui, a batata é 4, é 5. Isso é reino. Porque o que se estabelece nesse sistema, não funciona no reino de Deus. Mas eu sou autoridade na minha casa, mas você tem que perdoar. Mas eu sou o pai dessa casa, comece com você, porque Jesus deu exemplo. Lincoln, eu não estou entendendo, vou perguntar de novo, pastor. Minha filha que me fez o mal, sou eu que tenho que perdoar ela? É isso mesmo. Difícil, hein? Mas eu perdoo. 3 semanas, né? Terceira vez que a pessoa vai. O reino de Deus é lindo por isso. No meu bairro onde eu fui criado, a gente chegava, garoto, 12, 13 anos, ia jogar bola, né? Eu fui um jogador excepcional. Hoje, no jogo do Liverpool e do Real Madrid, se fosse no meu tempo, aquele goleiro do Liverpool ia falar, professor, eu preciso ir no banheiro. Eu ia sair e ir embora. Quem viu, os homens viram. O cara fez 2 frangos na final de uma Champions League. Então era o tempo da malandragem. No meu futebol de criança. Os caras falavam assim, Lincoln, fica quieto, hein? Eu pá, rabiscando, os caras, ó, marreco novo aqui não mergulha fundo não, hein? No reino de Deus, marreco novo mergulha fundo. Porque o reino de Deus, quando você está pronto para se arrepender, para perdoar, para crescer, Jesus vai dar. Não é por experiência, é por coração quebrantado. É assim que se estabelece família. Você pode ter vivido um monte de coisa. Se você anda errado, você tem que pedir perdão ao Senhor e perdoar pessoas e se arrepender. E quem está falando aqui é quem já foi derrotado.
quem perdeu, quem um dia errou. E eu fui lá e consertei. E Deus reconstruiu na minha vida. Eu sou testemunho vivo disso, irmãos. Isso é autoridade. Fala alguém aqui que tem autoridade nisso. Irmãos, para a glória de Deus, irmãos, nós oramos pela irmã Ana. Que Deus abençoe, que o perdão entre na sua vida. A gente não sabia o que era. Aí a gente tinha um lanchinho, né? Que crente... do lanche, né? Eu só não bebe, mas... o lanche, né? É um... tá ligado? Viu? Tem uns atrasados. E veio dali, dos jovens. Tu vê que não é uma questão de idade, né? Tô brincando. Aí, oramos. Aí tinha aquele lanchinho, terminou o lanchinho. Vem ela. Pastor Nico, eu quero falar com o senhor, Pastor Nico. Que foi, irmã? Eu não falo com a minha filha tem 4 anos. Que hora que a gente orou? Não sei, mano, 9h30, 9h20. Vê que hora é esse recado aqui. 9h15, 9h20. A filha ligando para ela, pedindo perdão. Sabe o que é isso, irmão? Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é milagre. Ela não tinha falado com a filha, mas quando o coração dela se quebrantou nisso, o Espírito, ele quebranta corações, irmãos. A gente não consegue controlar isso, é poder de Deus. Mas o meu filho não tem jeito. No poder de Deus ele tem. Mas o meu pai não tem jeito. No poder de Deus tem. Meu pai falava assim comigo: eu não converso com você. Eu não tenho diálogo. Eu nunca falei sobre isso, irmãos. Por isso que é para a glória de Deus eu estar aqui. Nunca falei sobre isso. Eu não tenho conversa. Quando eu tinha 10, 12 anos, meu pai tinha 70. Filho de colono, não tinha 4ª série. Coração bom, mas era o jeito dele. E eu, um garoto precoce, envolvido na igreja, como é isso? Como é lidar com isso, irmãos? Jesus, quando chega no Mar da Galileia, irmãos, preste muita atenção nisso, porque essas coisas no texto, irmãos, elas estão escritas para quem medita no texto. Elas não estão assim de forma clara. O Espírito está ali no texto, porque a Bíblia é assim, ela é viva. Quando ele chega na Galileia, a gente lê o texto, sabe a impressão que dá? A impressão que dá que os primeiros discípulos, quando foram cooptados ao discipulado, quando Jesus chega para falar com Pedro, sabe qual é a impressão que dá? Que é a primeira vez que Pedro está olhando para ele. Eu digo a você que não é. Ninguém nunca me falou isso. É o Espírito que me falou. Quando Jesus chega aquilo ali é uma vila de pescadores que não tem 2.000 pessoas. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é Jesus. Mas sabe como é que eles conhecem Jesus? Jesus é filho obediente. Jesus trabalha numa marcenaria. Irmãos, isso é muito óbvio. Você pesquisa o que é uma marcenaria dessa época. Você sabe o que esses caras construíam numa marcenaria? Muito pouca coisa. Não tem os móveis que a gente tem hoje, não tem as cadeiras que a gente tem hoje, nem a tecnologia. Poucas coisas se faziam. Tinha um modelo de cadeira, tipo esse do divã, que a pessoa fica meio deitada. Pouquíssimas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza que Jesus mexia. Sabe por quê? Porque pescador tem o quê? Para ir pescar. E é feito de quê? Com certeza Jesus mexia nesses barcos, consertava barco. Tinha dívida de marcenaria na entrega dos barcos para discípulo? Tinha coisa errada nessa marcenaria ou nessa família, para quando ele chegar na Galileia com 30 anos, os caras não vê autoridade na vida dele? Isso é muito simples. É muito óbvio. Quando Jesus chega na Galileia para falar acerca do reino, os caras falam assim: eu sei quem é esse cara aí. Eu sei quem é ele. O que ele está falando tem autoridade no que ele fala. Você quer ter autoridade na sua vida familiar? Você precisa viver o que você prega. Você precisa estabelecer sobre a sua pregação e sobre a edificação da tua casa a vida testemunhal daquilo que você fala. E muitas vezes isso, irmãos, é para
ir para a humilhação. Porque é carregar a cruz quando Jesus nos ensina. Você imagina um garoto da minha geração, uma geração que sofreu muito, sofri muito. Eu falava isso para o pastor Geraldo, sofri muito. Eu sou do tempo, irmãos, que você, para pedir uma sala para ensaiar, eu pedi uma licença na reunião de obreiros, para poder pedir autorização, e mesmo assim o zelador ficava de cara amarrada para a gente ensaiar, para poder tocar no culto. Hoje tem sala, tem instrumento importado e ninguém quer tocar. A primeira vez que eu vi um instrumento importado na minha vida, eu fui lá e falei, eu posso encostar no instrumento? Hoje tem instrumento importado, tem tecnologia, que nem um menino uma vez, Lincoln, eu vi aquele teu solo na música da Vineyard, que legal. Eu falei, maneiro. Que escala é aquela? Eu falei, é uma menor melódica. Tem na internet? Eu falei, deve ter, mas não cai de download nos teus dedos não. Aquilo ali foi 4 horas estudando por dia. Porque a nova geração às vezes acha que as coisas caem de paraquedas repentina. E as coisas são batalhadas e construídas através de sangue, de suor e de envolvimento e de vida testemunhal. É assim que se conquista as coisas. E a vida familiar como um todo é assim também. Mas muitas vezes hoje, as mães, e eu estou falando com autoridade, tá? As mães hoje estão trocando um salário mínimo para terceirizar a criação de filhos com creche e com empregada. Aí depois, eu não entendo por que meu filho não está na igreja. Você não entende? Você não entende, pai? Chega em casa, bicho, mete a mão no controle remoto, aquele controle é igual um poderio bélico, né? Aquele é igual o botão do presidente da Coreia do Norte, né, meu irmão? Que ele chega ali, ele é o rei daquele controle remoto, meu irmão. O mundo pode acabar. A panela de pressão pode explodir, a água está fervendo, vai ferver, meu irmão, vai tudo cair, mas ninguém mete a mão naquele controle remoto, porque ele chegou em casa, a televisão tem que ser dele. Que nem minha esposa outro dia, meu amor, tudo nessa casa é futebol, eu não aguento mais. Eu falei, toma aí o controle. O que você quer, meu amor? E ela, sábia, né? Assim, vamos escolher um seriado na Netflix juntos? Lindo. Agora a gente tem um trato. Nós, quando estamos os dois em casa, a gente escolhe o programa juntos. E a gente assiste juntos. Lindamente. Não tem mais briga. Aí ela começou assim, vamos ver aquele? Uma linda mulher. Não. Jesus. Aí é muita cruz para carregar. Vamos ver aquele por causa do pitoco, 2 vidas de um cachorro. Eu falei também não. Meu Deus. Você quer ver, irmão, o justiceiro? Blá, blá, blá. Não, justiceiro não. Então vamos no meio. Eu sei que você gosta de história. Vamos ver Crown, a história da monarquia inglesa. Então beleza, aí estou vendo Crown com ela. E é lindo, uma monarquia protestante, estabelecimento de um reino na terra. Os caras... Mas entende a simplicidade, irmãos, do que é a construção e edificação de uma casa? Na rocha. Não é um discurso bonito aqui e tal, e vem pregar e não sei o quê. Não, é na vida prática, na simplicidade, irmão. Sabe por quê? Porque Davi, quando foi escolhido, quando eu falo isso, ela, meu amor, não fala assim desse jeito, mas eu tenho que falar, irmãos. O Davi, quando ele foi escolhido, ele estava limpando o cocô, irmãos. Você sabe o que é a simplicidade? Eu de manhã saio com um pitoco, eu estou limpando o cocô. Outro dia o cara, recolheira, eu lá limpando o cocô, o cachorro. Amor, tem que sair cedo, você fica com o Davi. E aí, Davi, beleza, meu filhão? Todo cagado, todo mijado, tranquilão rindo, todo cagado. Chegava a transbordar. Aí eu fui na médica, na pediatra com ela e tal. Você sabe trocar a fralda? Troco. Rapaz, tem muitas pessoas humildes aqui que os pais vêm aqui, isso é muito importante, que não fazem isso. Eu falei, eu sou um pai que quero ser um pai igual o Pai Celestial. Aí a médica já se ligou.
Coisa simples. Limpando cocô e eu dando testemunho para a médica. Mas tem homem que é muito importante, né? Ele chega em casa, ele não pode lavar uma louça. Não pode. Talvez porque as unhas dele sejam muito grandes, né? Que tem umas meninas hoje que tem umas unhas, né? Umas unhas, pastor, que eu sei de uma coisa. A unha não cresce daquele tamanho. Mas eu sei que é gigante, bonita. E tem umas florzinhas, né? Tem uns negócios, né? Mas não dá para lavar uma louça, uma unha daquela. Quando eu conheci a minha esposa, eu olhei para a unha. E será que essa unha consegue lavar a louça? Porque o lavar a louça é a vida cotidiana da edificação de uma casa, de uma forma prática. Davi foi escolhido como rei porque obedecia a seus pais e cuidava do rebanho com coisas simples, que era cuidar de ovelha limpando o cocô. Às vezes você está fazendo coisas simples. São grandes, muitas vezes, da tua simplicidade, da cruz que você está carregando dentro de casa. Tem gente que está sendo humilhado dentro de casa, mas está vivendo o reino de Deus e está edificando, porque o Senhor está olhando. Tem filho que está sendo humilhado dentro de casa, e eu sei o que é isso, mas Deus está edificando aquela casa, porque vai ser testemunho vivo da manifestação da glória de Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente não quer viver isso. Às vezes a gente quer viver um personagem. A gente quer viver um fantoche. E cadê a autoridade? A autoridade vem dessa vida prática. A autoridade vem dessa coisa que Jesus nos explica. Construa a sua casa com uma vida prática daquilo que você fala e daquilo que você crê. Eu já contei, eu acho que uma história aqui, eu vou contar de novo porque eu vou falar hoje de como ela surgiu. Talvez você não tenha ouvido. Se você ouviu, finge que você nunca ouviu. Não, esse pastor conta as mesmas histórias. Não, finge que você nunca ouviu. Porque o Espírito, ele renova. A Bíblia é a mesma. Não é? Mesmos textos. Mas ela se renova, porque é o Espírito. Mas o que eu vou trazer dessa história é a maneira que ela foi construída na minha vida. Eu era criança. Eu já estou para lá de 1 hora, né? Não. Já estou falando muito. Tá ligado, irmãos? Ela é ansiosa? Ela é ansiosa? Ansiosa, né? Tem pai, às vezes, que é muito devagar, né? Como é que é o nome dele? Vitor. Tem pai que é muito devagar. E tem mãe que é muito depressa, né? É assim mesmo. Quando você estuda, eu fiz psicoteologia. Quando você estuda a característica do homem e da mulher, tem uma coisa clássica. O homem, a essência do homem é procrastinar. Empurrar com a barriga. O mestrado, doutorado do homem, ele administrar. Amor, faz aquele negócio. Eu vou fazer. Segunda-feira. No próximo final de semana. Amor, sabe aquela tomada que não funciona? E aí justamente eu quero ligar o negócio e o liquidificador. Dá para você ver aquele negócio, chamar alguém para... Eu vou ver. Depois. E a mulher já é o seguinte: amor, tem feijão, tem arroz, porque esse é o último negócio do arroz, porque não sei o quê, porque agora tem que ir no mercado agora, porque... O mestrado da mulher é a ansiedade. Se você quer desenvolver a compreensão da edificação de uma casa na rocha, vida prática, mude isso. Aos procrastinadores, time, acorda para a vida. As ansiosas, calma, tudo ao seu tempo. Jesus ficou 30 anos calado, só começou seu ministério depois de quê? Alguém sabe? Alguém sabe o que estabelecia através do profeta Isaías, a partir de que Jesus poderia começar seu ministério? Tinha uma coisa que tinha que acontecer. Alguém sabe? Pode falar. Alguém sabe? Ele obedeceu algo do profeta de alguém contemporâneo dele, da família dele, do primo dele. Porque o profeta Isaías, através da profecia, dizia o seguinte: virá um que vai preparar seu caminho. Enquanto João Batista não morresse, Jesus não poderia começar seu ministério. Jesus esperou, mas ele não procrastinou. Chegou a hora, começou.
Eu era criança, devia ter uns 8, 9 anos. E eu estava jogando bolinha de gude. Vocês conhecem? Aqui eu tenho certeza que vocês sabem o que é isso. Dessa geração aqui. Tem uns ali que é só um negócio de game, mas a maioria. Tem bola de gude no game? Não tem. Tem? PlayStation? Tem? Como é que é o nome do outro? Mega Drive? Não, eu estou por fora. Como chama? Hã? Xbox tem gude, bola de gude? Triângulo? Búlica? Ganso? Não tem. Não tem. Hã? Palmo deu, né? Ganso, roubando, né? Ganso. Marraio, feridor seu rei. Companhia do Marraio. Aí eu estava jogando búlica. São 3 buraquinhos, né? Que você tem que ir para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E ser papa. Papa, né? Estava jogando búlica com alguns amiguinhos, 8, 9, 10 anos lá. Uns 4 ou 5 amiguinhos assim. E um dos amiguinhos, não sei, eu não me lembro bem. Eu sei que ele se aborreceu com a brincadeira. E ele saiu da brincadeira. Ficou assim a uma distância, sei lá, 20, 30 metros, assim, aborrecido lá. E aí, de repente, um dos amigos que ficou na brincadeira falou: cuidado, Lincoln, ele vai tacar. O menino pegou uma pedra, meu irmão. E ele tacou. E a pedra, ó, só deu tempo de eu abaixar. Ia acertar em cheio. Só deu tempo de eu fazer assim. E eu, um menino nascido na igreja, embaixador do rei. As classes eu frequentei todas, né? Principiante, junior, adolescente, jovem, as de acampamento, tudo que você imaginar. Minha tia me levava para dormir criança. Meu filho, vamos recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo. O que eu fiz? Garoto da igreja. O que eu fiz? Ajoelhei. O moleque tinha acabado de tacar a pedra. Eu ajoelhei, passei-lhe a mão em outra pedra, né, meu irmão? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês acham que eu ia orar, irmão? Passei-lhe a mão em outra pedra. E eu acho, as lições, elas ficaram na minha mente e no meu coração. Eu acho que eu me lembrei do ruivo de Jessé. Porque vocês sabem que o profeta Samuel, ele foi na casa de Jessé e ele chegou lá e ele falou o quê? O rei está nessa casa. Mas a tradição judaica, não vem o filho mais velho, né? Porque o povo escolheu Saul pela beleza, pela altura, né? E foi um equívoco da escolha. Deus queria escolher o rei. Ele falou, o rei está nessa casa. Mas aí pela tradição judaica veio o primogênito. Aí veio lá tipo assim, veio lá um Caio Castro, tá ligado? Bonitão. Pode ser? Não é assim? Como é que é aquela propaganda da Pepsi? Pode ser? Hã? Pode ser? Só na mídia, né? Pode ser? As meninas às vezes ficam esperando isso. Em vez de orar, pode ser? Aí vem lá o Caio Castro. E o pior é que o profeta Samuel ia embarcar, igual uns homens bobos, olhando assim, embarca. O profeta ia embarcar, só que Deus falou assim, não é esse. E aí veio outro. Aí, Tiago Lacerda. E o profeta Samuel, de novo, ia errar. Aí Deus falou, não é esse. Tem que ouvir a voz de Deus. E assim foi, né? Até o 7º lá. Quando terminou tudo, não tem mais filho nessa casa? Tem um ruivinho, tá ligado? Tem um ruivo, tá ligado? Baixinho, é jovem ele. Tá cuidando das ovelhas. Eu acho que eu lembrei dessa história. Meti a mão na outra pedra, meu irmão, uma só. Mandei, val, na cabeça, pô! E o gigante caiu. Caiu.
E eu, garoto criado na igreja, embaixador do rei, principiante, júnior, o que eu fiz? Vazei, meu irmão. Saí correndo para dentro de casa. Mamãe, eu preciso estudar lá. Estudar? Eu nunca vi isso. Você chegar cedo em casa para estudar? O que aconteceu? Alguma coisa você aprontou? Não aprontei nada. Aí lá no meu bairro, onde eu fui criado, no Caxambi, na Zona Norte, tinha uns negócios lá, que aqui, pastor Tadeu, na igreja eu sei que não tem. Lá na igreja, onde eu sou pastor, de vez em quando aparece uns beija-flor, sabe? A informação chegou rápido lá em casa. A vizinhança, Dona Célia, a senhora sabe o que o seu filho aprontou? Aí, só vejo minha mãe, ó, já sei porque você está aqui, né? Você aprontou. Saiba você que o menino que você acertou está no hospital. Você vai se ver com seu pai. Quando ela falou isso, você vai se ver com seu pai. Eu fiquei tranquilo. Como eu falava, meu pai é um cara rígido demais. O estabelecimento da minha casa, e eu conversava isso com uma irmã essa semana, isso é importante na edificação de uma casa, de um lar, de uma forma prática. Tudo que a gente está sofrendo na sociedade de informações, na formação cultural e acadêmica acerca da ideologia de gênero, tem a ver com isso. Lá em casa, a figura do pai, a figura da mãe era muito clara. O pai, a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe. Sabe por que muitos problemas a gente tem enfrentado? Porque pai quer ser mãe e mãe quer ser pai. Tu vai ver um filme no cinema, tá lá, Lincoln, pode ouvir música do mundo? Estou cansado desse tipo de pergunta. Você vai no cinema, você vê o empoderamento da mulher, você vê cada coisa. Outro dia eu estava no esporte, vendo um jogo de vôlei. Está uma mulher lá, porque uma das maiores jogadoras do Brasil é uma menina chamada Tandara. Ela tem números que ela arrebenta. Aí tem uma menina lá, meu irmão, e pá. Eu falei, quem é essa menina, meu irmão, que eu não conheço? Que eu gosto de vôlei também. Eu joguei vôlei também. E não era líbero, não. No meu tempo eu era levantador. Não é negócio de líbero, não. Outro dia eu vi um time que tinha um líbero desse tamanho. Eu era levantador. Aí a menina, eu tô vendo assim. É mulher ou é homem isso? Irmãos, as informações querem invadir a gente até no esporte. Você não tem controle sobre isso. Não tem como discutir sobre isso. Isso é uma onda que, se você não estabelecer dentro de casa uma vida testemunhal de quem é o pai, de quem é a mãe, você vai sofrer, porque você vai ver um esporte, você vai jogar, você vai para os estudos, você vai para a faculdade, você vai sofrer. Se dentro de casa você não tem autoridade de forma prática, não é tipo assim, aqui quem manda sou eu, quem fala sou eu. Não é assim não. Se não tem a figura do pai, você não pratica a figura do pai. Porque tem homem hoje, desculpe o teu, pastor, me perdoa, pastor. Tem uns homens que, uns banana. Homem banana, que não tem responsabilidade. Mas mulheres com empoderamento, que misericórdia, parece um homem. Quer tomar atitude de homem. Irmãos, aquilo que Deus edificou é o papel do homem e o papel da mulher. Não está falando aqui um machista, não. Eu só estou falando o papel de cada um na família. É claro que tem mães que são sozinhas, que são mães solteiras, que elas se viram. Não estou falando disso. Eu estou falando dos lares que muitas vezes tem a figura da pessoa masculina e da pessoa feminina, mas que as funções estão invertidas. Porque as pessoas estão abrindo mão daquilo que foram constituídas por Deus. E se você não edifica isso dentro da sua casa, não adianta você vir com um discurso que é contra. Isso que é um problema da igreja. Não é através do discurso que a gente vai ganhar isso na sociedade, a manifestação do reino. É através da manifestação começando dentro das nossas casas, de vida prática, da simplicidade das nossas crianças e os nossos filhos terem essa figura muito clara. O meu pai era uma figura muito clara da figura masculina e do pai. Eu sabia que quando ele chegasse, meu irmão, a conversa ia ter. Tem pai que não conversa com o filho. E meu pai não conversava comigo, era porque era alguma admoestação. A conversa com ele era para brigar comigo, para me admoestar. Ele não tinha diálogo, mas pelo menos ele conversa. Tem pai hoje que nem conversa nem para admoestar.
constrangimento, é timidez, eu não sei o que é covardia, eu não sei o que é. Eu sei que as famílias têm se dividido porque os pais não cumprem essas funções, terceirizam essas funções, não se envolvem com a criação de filhos, quer falar de discipulado, mas não discipula dentro de casa. É como Jesus nos explica: o que adianta você ganhar o mundo e perder sua vida? Tantos da geração que eu fui criado, que os pastores, não é aqui como vocês veem a autoridade de um pastor, que os filhos estão dentro da casa do Senhor. Tem coisa mais linda do que isso? Filhos adultos aqui. Mas quantos pastores eu conheci que os filhos estão, pela vida? Por quê? Porque falta autoridade dentro de casa. Adianta púlpito? Adianta púlpito? Adianta falação? Não, tem que carregar a cruz, tem que perder tempo com o filho, tem que ter paciência, é isso aí. Aí quando ela falou, ele vai falar contigo, eu sabia que ele ia me chamar para uma conversa, eu sabia, não adianta fugir. Quando ele chegou, eu lá, criado na igreja, igual um santo, mas não fez nada. E aí, que houve, filho? Nada. Vamos lá para o quarto, quero falar contigo. Aí ele começou, parecia a polícia, né? Nunca fui a polícia, mas sei que eles fazem isso. Me fala o que aconteceu. Pai, a gente estava brincando, os meninos estavam lá comigo, o garoto saiu da brincadeira. Aí o garoto foi, pegou a pedra e tacou em mim. O que você fez? Eu peguei outra pedra e taquei. Porque eu lembrei de uma coisa que ele me ensinou. Aí olha aqui que são as coisas que a gente ensina. O Senhor falou para não carregar os problemas da rua para casa. Para resolver meus problemas. Aí ele... E uma coisa tinha estabelecido lá em casa muito clara, irmãos. Fale a verdade. Eu me lembro da voz dele. Fala a verdade. Aconteça o que acontecer. Fale a verdade. Podia acontecer o que for. Tinha que falar a verdade. Eu detesto mentira até hoje, irmãos. Não suporto mentira. Às vezes, irmãos, eu perco na minha vida. Perco mesmo. Porque eu falo demais, eu falo a verdade. Às vezes tem muita hipocrisia na sociedade e vem para a igreja. Viva uma vida de verdade, de praticidade e transparência diante do Senhor. Isso é edificar a casa na rocha. Ele não era crente, mas ele tinha esse negócio de fale a verdade, vida do interior, sabe? E aí ele falou, fale a verdade. Foi isso, pai, que eu fiz. Então ele tacou primeiro. Conta de novo a história. Aí a gente estava brincando. Conta direito, rapaz. A gente estava brincando, pai. Aí o garoto saiu da brincadeira. E ele tacou a pedra primeiro, meu filho. Tacou, pai. E o que você fez? Eu peguei outra pedra e taquei nele. E acertou, né? Acertei. Você sabe que isso não é legal, né? Sei, pai. Tá bom. Aí meu pai, olha só, hein? Coroa de 60 anos. Foi lá na casa da vizinha, do garoto. Se envolver com o negócio. Quem hoje quer se envolver com as coisas? Às vezes tem um chuveiro elétrico que a esposa só está tomando banho frio. O cara é incapaz de ali comprar uma resistência. Não quer se envolver. Quem está entendendo diz amém. Às vezes chega na mesa um prato de arroz. Amor, esse arroz é da comida japonesa? Porque aquele meio... Porque a esposa não tem a sensibilidade e o cuidado de esperar a água secar e botar um alho para o arroz ficar soltinho igual o marido gosta. É difícil, né? Coisas simples, irmãos. O amor, ele é uma decisão. Fala a Deus, fala a Deus. Tem comida japonesa lá na sua casa? Lá em casa, de vez em quando, rola uma comida japonesa. De vez em quando, o arroz, ele pinta desse jeito. Eu falei, amor, eu entendi, é que hoje veio a japonesa. Entendi. A lá japonesa, né? Estilo japonês, meio unidos venceremos. Tá bom. Aí ela fala assim, amor, da próxima vez, você poderia fazer? Aí eu vou fazer.
Sabe qual arroz que eu faço? Top das galáxias, meu irmão. Não é vergonha nenhuma você meter a mão e fazer o arroz. Vida prática, simples. Amar uns aos outros, quer amar o próximo, mas não ama a esposa, não ama o filho. Filho chega, não tem uma comida para o filho. Quantos filhos chegam em casa e não tem uma comida para o filho? Porque a mãe e o pai teve tempo para tudo. Chega no trabalho, fica até 9 da noite, quer agradar o chefe, não agrada o filho. É difícil isso. Mas na igreja, uma coisa linda. Meu filho, fica aqui. Eu vou lá na vizinha no garoto e volto. Foi lá, passou uns minutos lá, meu irmão, passava uma mosca, minha mãe, o que está vendo, meu filho? Nada, mãe. Daqui a pouco ele volta. Meu filho, vamos no quarto. Caramba, de novo. Passa até delegacia. 8, 9 anos, cara, já tratando já. Me conta de novo o que aconteceu. De novo, pai. Estava brincando, o garoto saiu da brincadeira e tal, não sei o quê. Ele tacou a pedra primeiro, meu filho. Que jogo você estava jogando? Fala de gude, pai. Tá bom. Aí meu pai chegou, tinha no canto do meu quarto, tinha uma pipa que ele tinha me dado. Aí ele passou a mão na pipa, com rabiola e tudo. Vocês sabem o que é isso, né? Rabiola é um negócio com uma linha, um montão de papel assim, amarrado. Chama rabiola. Entendeu? A pipa você tenteia. Ó, tenteia e de bica. Tá ligado? Tem gente dormindo. Eu estou falando muito, né, irmãos? Tá bom ou tá ruim? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí, ele passou a mão na pipa, me deu a mão assim, e foi comigo lá. Tem uns pais hoje que têm vergonha de dar a mão ao filho, e tem filho que tem vergonha de dar a mão para o pai. Coisa linda é um pai de mão dada com o filho, no shopping. Aí meu pai dando a mão lá. Coroinha, né? E eu lá. Estou com meu pai, né? Estou com meu pai. Enfrento qualquer coisa, estou com meu pai. Olha só o conceito de proteção. Tem filho que não se sente protegido pelo pai. A figura do pai estabelecidíssima lá em casa. Estou com meu pai. Onde eu for, eu vou com meu pai. Relação difícil. Mas quando eu olho para o Pai Celestial hoje, irmãos, muito do estabelecimento da nossa vida espiritual é o estabelecimento dentro de casa. Você pode não se sentir amado pelo seu pai daqui dessa terra, mas você é muito amado pelo Pai Celestial. Quando eu sinto a proteção do Pai Celestial, eu me lembro disso, de ser protegido pelo meu Pai. Nada ia acontecer comigo. Eu vi algumas demonstrações dele do tipo, não toca no meu filho. Aí fui lá. Cheguei lá. Aí ele bateu. Quando abriu a porta, aí veio uma senhora. Eu olhei lá para dentro, tinha um garoto. Ele estava tipo Bin Laden, com um turbante na cabeça. Negócio branco assim. Falei, eu acho que é ele. Aí meu pai, trouxe aqui meu filho, queria que a senhora trouxesse seu filho aqui para conversarmos a respeito do que aconteceu. Aí meu pai, fala o que aconteceu, aquilo que você me contou. Aí o garoto, porque a gente estava soltando pipa e tinha um combinado, não podia cortar o outro. E o Lincoln me cortou. E aparou e não me deu minha pipa. Aí eu fui pedir minha pipa. Aí ele foi e me tacou uma pedra. Meu pai pegou a pipa que ele tinha pegado no meu quarto. A senhora está vendo essa pipa aqui? Fui eu que dei para o Lincoln. Tem 4 meses. Eu conheço meu filho. O Lincoln não gosta de soltar pipa. O seu filho está falando é mentira. Eu confio no Lincoln. Ah, não sei o que. Tenho dito. Bora, meu filho. Cara,
aquela volta para casa. O empoderamento, né? Eu sei que alguns aqui já ouviram essa história, mas hoje eu vou contar aqui pela primeira vez aonde eu ouvi essa história, porque ela não estava na minha lembrança e nos meus registros. Eu tinha me esquecido dessa história. Eu era muito garoto. Sabe histórias que estão guardadas aqui, e quando você, de alguma forma, elas são narradas para você, você lembra? Aconteceu isso comigo. Essa história se deu na última noite que eu fui ficar com meu pai no hospital. Depois daquela noite, foi uma quinta. No sábado, ele veio a falecer. E todos aqueles conflitos que eu vivi da minha vida toda, naquela última noite, eu tinha 19 anos. Eu tive uma conversa com ele como eu nunca tive. E eu passei a entender muita coisa que eu não tinha entendido. Porque tem coisas na edificação de um lar, irmãos, que tem um tempo para que elas aconteçam, que a gente tenha sabedoria do conhecimento. A gente passa porque é a formação do caráter. E é nessa edificação de Deus na nossa vida, dentro de casa, que o Senhor vai se fazendo presente. E essa narrativa foi quando eu conversava com ele, e ele botava a mão na minha e falava assim: você lembra disso? Não, pai. Você lembra da pipa? Não, pai. E ele me contou essa história. E nunca mais eu me esqueci. Porque de uma forma prática, irmãos, a autoridade do meu pai estava estabelecida na minha casa, na minha vida, através de um testemunho de alguém que não viveu uma vida de igreja. Ele se converteu no outro dia, quando uma missionária foi lá. Eu fui, deixei a missionária ficar com ele, estava no CTI. A missionária foi lá e falou: seu pai se entregou ao Senhor Jesus. Naquela noite anterior, eu tinha passado a noite com ele, ele ainda estava no quarto. E ele contou uma série de histórias da vida dele, da dificuldade dele. E eu percebi o esforço que ele fez para ser um bom pai. Por vezes, irmãos, nós não nos damos conta de que a nossa autoridade dentro de casa, na edificação da nossa casa, vem de coisas simples e de uma forma prática. O livro de Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se fez homem e se humilhou à morte de cruz. Você imagina um filho amado por seu pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, servido por anjos, serafins, cercado de um reino celestial, que entregou a sua vida por nós e viveu uma vida como um homem, irmãos. E muitas vezes nós não temos tempo para nos envolver com a nossa casa. Pois sabe, irmãos, que a edificação de uma casa é fundamental na vida cristã, como que uma prioridade, irmãos. Não existe nada mais importante do que a edificação de um lar. Edifique seu lar na rocha. Mesmo que por vezes, irmãos, você possa ter errado, mas que você se arrependa, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e generoso e bondoso e amoroso em perdoar pecados e trazer a reconstrução de famílias através do arrependimento. Mas que essa lição fique em nossos corações. O reino de Deus é edificado na prática, não na fala. A autoridade vem da vida que levamos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, quero orar contigo. Senhor, vem sobre nós. Edifica nossas casas. Através muitas vezes de corações quebrantados. Quebranta o nosso coração, Senhor.
Muitas vezes coisas simples, Senhor, que estamos deixando para trás. Muitas vezes, Senhor, coisas que julgamos mais importantes, como orçamento, como formação acadêmica, deixam para trás coisas muito simples na nossa cabeça acerca de nos relacionarmos com nossos pais, nos relacionarmos com nossos filhos. Traz nessa geração, Senhor, nesta sociedade muito conturbada, nós sabemos, o discernimento através do Teu Santo Espírito em nossas casas e nas nossas vidas, Senhor. Nos faz regressar, Senhor, a um coração puro, Senhor, a um coração transparente, sincero, que muitas vezes abre mão do conhecimento, abre mão daquilo que temos, para através da simplicidade, da humilhação, nós vivermos o Teu reino. Nós inclusive perdoarmos aqueles dos quais muitas vezes estão nos fazendo mal, Senhor. Nos leva ao Teu altar, Senhor. Nos traz o fogo, Senhor, do qual Ele queima os nossos corações e nos leva a passarmos por cima através do Teu sangue da mágoa, através do Teu sangue purificador e justificador, Senhor. Possamos ultrapassar barreiras, Senhor, conflitos de gerações, de idades, de coisas que não foram, de alguma maneira, nos magoaram. Nos leva, Senhor, a cada dia, Senhor, perdoar pessoas, pedir perdão, Senhor. Nos leva a um coração puro, nos dá o discernimento, Senhor, nos quebranta, Senhor, em nome de Jesus. Traz nós, Senhor, a um coração que quer Te servir nas coisas mais simples, Senhor, ao cuidar de uma casa, Senhor. Mas isso não é tão importante, Senhor. Coloca no nosso coração a simplicidade de coisas pequenas serem muito importantes, Senhor. Tira de nós a vaidade, Senhor, o orgulho, a soberba, Senhor. Nos dá, Senhor, corações da edificação de famílias, Senhor, que choram, que se quebrantam, que pedem perdão sem ter vergonha, sem timidez, sem covardia, Senhor. Porque o Teu reino é um reino de misericórdia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Teu reino foi edificado em amor. Porque o Teu reino foi edificado em misericórdia e bondade. Nos dá casas edificadas, Senhor, em misericórdia e amor, Senhor. Multiplica em nós corações quebrantados, Senhor. Multiplica em nós, Senhor, corações arrependidos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu queria que você ficasse de cabeça baixa e olhos fechados. Eu queria orar com algumas pessoas. Eu queria, se você tem algo que você não precisa falar, está dentro de você, no seu pensamento, mas se essa palavra quebrantou teu coração em algo que você precisa colocar diante de Deus, se arrepender, trazer alguém em pensamento e de alguma forma orar por essa pessoa, que você viesse aqui na frente. Se tem algo que de alguma maneira ficou no teu coração e você foi tocado por esse texto e que você quer viver autoridade dentro da sua casa, não perca a oportunidade. Eu quero orar contigo, vem aqui na frente. Se o teu coração foi quebrantado em algo específico que só você sabe, eu não quero saber, mas o Senhor quer ouvir a tua voz interna. O Senhor, Ele quer a tua intimidade. A única coisa que o Senhor requer de nós é a nossa intimidade. Se tem algo que você quer viver família e você tem orado e de alguma forma o Senhor te tocou nessa noite e você quer apresentar diante de Deus, nessa palavra, nessa reflexão, vem aqui na frente. Sirva-se daquilo que o Senhor quer reconstruir na tua vida. Não tenha medo, não se sinta intimidado. Nós estamos em família, irmãos. Aqui está reunida a igreja do Senhor. Não se sinta constrangido. O Senhor vai olhar para o teu coração. Ele não está preocupado sobre a sua figura externa, sobre o seu nome, sobre a sua pessoa. Ele quer só ver o teu coração. Mas existe algo espiritual quando nós declaramos isso, irmãos. Entenda isso como uma declaração. Entenda isso como uma não vergonha.
Entenda isso como jogar fora a covardia, como jogar fora a timidez. Se você sente esse toque, não guarde para você. Eu em casa posso falar com Deus. Pode sim, mas há algo espiritual nessa palavra, nesta noite, neste dia, pelo fato de você ter vindo aqui. Se você quer apresentar isso diante de você e Deus, se te tocou, vem aqui na frente em nome de Jesus. Nunca é tarde para aqueles que se quebrantam diante do Senhor. Vem aqui, se você sente esse toque, vem aqui, não deixe para depois. Há um banquete espiritual sendo servido, irmãos. Sirva-se de cura. Há mágoas que são curadas só pelo Senhor. Você pode gastar o que for, você pode comprar o remédio que for, ir na consulta que for, no terapeuta que for. Há coisas que o Espírito Santo do Senhor vai curar em nome de Jesus. Tem coisas que médico traz remédio sim, mas tem coisas que é só o espiritual. E se tem algo muitas vezes que é uma construção, como se fosse uma verdadeira batalha, uma muralha na tua vida em relação a sentimentos familiares, o Senhor quer quebrar essa muralha, igual a muralha de Jericó, meu irmão. E não é com pedra, não é com tiro que quebra a mulher, é com trombeta espiritual. E o Senhor está soando a trombeta acerca da edificação de casas na rocha, no âmbito espiritual da sua vida. Se você sente esse toque, vem aqui na frente, em nome de Jesus, e orar contigo. Senhor, nós queremos te agradecer pela forma tão especial, clara, que o Senhor tem falado conosco.